Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste domingo, dia 19 de junho de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Estamos no 12º domingo do tempo comum. No Evangelho de hoje, vemos que o povo tinha uma visão distorcida de Jesus, pois o enxergava apenas como um grande mensageiro de Deus, mas não como o próprio Deus encarnado. Hoje, muitas pessoas ouvem falar de Jesus, até mesmo confessam, mas não o conhecem como verdadeiro Deus. Vamos juntos meditar a palavra de Deus. Começa agora a Academia Espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O evangelho que vamos meditar hoje está em São Lucas, no capítulo 9, versículos 18 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nos é colocado um evangelho conhecido. Ele aparece várias vezes ao longo do ano para a nossa meditação. É a pergunta de Jesus, como que uma enquete. O que dizem as pessoas? Mas a pergunta crucial: o que vocês dizem de mim? Quem sou eu para vocês? Responder à pergunta de Jesus é necessário, é inevitável, para que de fato a gente se coloque na direção de discípulos dele. A partir dessa resposta é que se desenvolve a nossa vida em Cristo, a nossa vida de fé, a nossa missão de cristãos. A multidão até que falava positivo de Jesus. Ah, é João Batista, é um dos profetas, é isso, é aquilo. Mas o problema não estava em falar positivo de Jesus, mas ir na essência de quem de fato era Jesus. O mundo, a sociedade hoje, todo mundo saberá falar alguma coisa de Jesus. Mas saberá de verdade a essência? Estará comprometido em vida com Jesus? Quem de nós? A pergunta de Jesus, então, sugere que façamos uma reflexão mais profunda.
E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta de Jesus deve ajudar os discípulos a conhecerem profundamente aquele a quem deram adesão de vida. Deve recordar para o discípulo que é preciso aprofundar na verdade de Jesus e no caminho que o próprio Jesus traçou e que mais adiante aqui no Evangelho ele vai explicar o caminho da cruz, o caminho do poder da cruz. É por isso que Jesus vai dizer, é preciso tomar a sua cruz. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia. O que é tomar a cruz cada dia? Não é que eu vou andar com uma cruz nas costas, ou não é também simplesmente como algumas pessoas pensam, que eu vou carregar as pessoas chatas, as pessoas difíceis nas minhas costas. Não. Tomar a cruz significa comprometimento para derrotar o pecado que impede o caminho rumo a Deus. Jesus tomou a cruz para quê? Não foi para fazer um espetáculo e não foi para sofrer em vão, mas para derrotar o pecado, Então, tomar a cruz é comprometimento para derrotar o pecado que nos impede de seguir Jesus no caminho. É aceitar diariamente a vontade de Deus, é se conformar a essa vontade de Deus, é aumentar a fé, principalmente nos momentos de problemas, dificuldades e de sofrimentos. É o Papa Bento XVI que nos convida a essa reflexão. No Evangelho, Jesus deixa claro o sofrimento que ele terá que passar por causa do pecado da humanidade. Nós só compreendemos o mistério da iniquidade, do pecado, compreendendo o mistério do amor de Deus, que foi as últimas consequências no derramamento de sangue. Mas compreendendo isso também, nós vemos a podridão, a miséria do pecado. Jesus, na cruz, mostrando o sofrimento que teria que passar, falando da sua cruz, ele mostra que aquilo não é um acidente, não é política apenas, que Jesus estava aí nesse mundo, provocou os grandes da sua época, então acabou acontecendo consequência disso e ele foi parar na cruz. A cruz não é um acidente, mas uma necessidade, é o que Jesus diz. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos. É necessário, né? E aí entende-se isso compreendendo o mistério do projeto de Deus. O homem pecou, estava marcado com o pecado, e era necessário para expiar o pecado humano que houvesse o derramamento de sangue, né? Que Jesus realizasse o sacrifício vicário, morrer no lugar de todos os que estavam mortos, envenenados pelo pecado, para salvar a todos. Então, ser discípulo de Jesus é segui-lo, e isso mostra que há um preço a pagar. Ser discípulo de Jesus não é barato, não é simples, né? Muitos querem de Jesus as bênçãos e os milagres, mas poucos assumem carregar a sua cruz e seguir Jesus. É o que ele propõe. Tome a sua cruz e me siga. Aliás, isso aqui é importante a gente observar. Jesus não está dizendo que é para passar na frente dele. É ele que é o caminho, é ele que nos guia,
é tomar a cruz, ou seja, renunciar, se comprometer com a destruição do pecado e da morte, tudo que causa a morte, e seguir Jesus. Então há um preço para ser discípulo. Não é só querer milagres e bênçãos. Jesus diz, é preciso negar-se a si mesmo. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? É que você vai deixar a sua identidade, você vai deixar os outros passar por cima de você, que você vai ser isso, vai ser aquilo. Não, você vai perder a identidade. Não. Significa mudar o centro de gravidade da nossa vida. Então, daquela visão, daquela vida centrada em nós mesmos, no nosso ego, nós colocamos uma completa adesão à vontade de Deus. Isso que é renunciar a si mesmo, né? É sair do egocentrismo, de eu como centro, para que Deus seja o centro da minha vida. E agora, nossa segunda parte da Academia Espiritual, 3 passos que nos ajudam a rezar a palavra que ouvimos e meditamos. Primeiro passo, o alongamento. Se coloque na presença de Deus, acenda uma vela, coloque uma música, faça um silêncio amoroso, invoque o Espírito Santo, o Paráclito. Segundo passo, o aquecimento. A palavra de hoje, São Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 24. Jesus nos faz um apelo, uma pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Precisamos meditar sobre isso hoje. Quem é Jesus para mim? Quem eu digo com a vida, com as palavras, com o coração, que é Jesus? Jesus fala de uma condição. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Deixe de ser o centro de você mesmo e do mundo à sua volta. Tome sua cruz. Assuma o compromisso como o de Jesus. E siga-me. É Ele quem vai nos guiar. O Senhor também faz uma advertência, que nós não podemos deixá-la escapar, porque nela está também o nosso comprometimento e a nossa salvação. Quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai salvá-la. Nós precisamos nos esforçarmos e colocar a nossa vida em Jesus e nele vivermos. Terceiro passo do treinamento. Façamos agora uma breve oração. Senhor Jesus, dá-me teu Espírito, tua luz, tua sabedoria e tua unção. Que eu te conheça e creia que tu és o Messias de Deus, que veio para libertar e salvar a humanidade. Ajuda-me, Senhor, a colocar-me como teu seguidor. Dá-me, Senhor, a tua bênção, a tua graça, as capacidades necessárias para que eu renuncie tudo o que me impede deste segmento, tudo que atrapalha, para que eu, de fato, carregue a minha cruz seguindo os teus passos. Destrua, Senhor, em mim todo orgulho, toda soberba, toda prepotência, toda grandeza, tudo de mal, tudo que me impede viver em Ti e para Ti. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.